Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, ou pensam com insistência, ou meditam nas coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam, pensam com insistência, meditam nas coisas do Espírito. Porque o pendor, a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Amém? Agora deixa eu ler aqui no meu celular, na versão, na linguagem de hoje, que diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Amém? Glória a Deus. A semana passada eu falei um pouco sobre emoções, que a gente, quando é novo convertido, a gente frequentemente é guiado pelas nossas emoções, a gente vive pelos sentimentos. E eu contei para vocês algumas coisas na minha vida. Eu muitas vezes tive dúvida se eu era salvo ou se eu não era salvo, porque eu tinha dia que eu me sentia salvo, tinha dia que eu não me sentia salvo. Eu aprendi que para controlar os meus sentimentos dependia da atitude que eu tomava, da decisão que eu tomava em viver pela fé e não pelas emoções, não viver pelo que eu sentia, porque os sentimentos eles acompanham as nossas atitudes. Eu não posso virar a chave do meu sentimento e falar o seguinte: olha, a partir de agora eu vou ficar feliz, mas eu posso tomar atitudes para ficar feliz, por exemplo. Então os sentimentos eles são produzidos pelas atitudes que nós tomamos em nossa vida. Agora, as atitudes elas são resultados dos nossos pensamentos. As coisas que nós pensamos vão nos levar às atitudes que vão produzir emoções. Então, em primeiro lugar, nós pensamos em determinadas coisas. Aqueles pensamentos eles são transformados em atitudes, em ações em nossa vida. Ninguém mata uma pessoa, no geral, sem aquele pensamento passar antes na cabeça dela. Ninguém vai puxar um gatilho num revólver sem antes pensar: eu vou fazer alguma coisa, ou vai tomar uma atitude sem que antes... eu tomei uma atitude impensada, mas havia coisas já na mente dele para que levasse esta pessoa a tomar uma atitude assim. Aquilo que nós vamos colocando dentro de nossa mente, eles vão produzir reações em nossa vida, eles vão produzir atitudes em nossa vida e que levam as emoções serem controladas ou não controladas em nossa vida. Agora, nossa mente ela é como um campo, é como uma fazenda, que o agricultor, o fazendeiro, ele vai lá no seu campo, ele pode plantar laranja porque ele quer colher laranja, ele pode plantar maçã porque ele quer colher maçã. E a nossa mente é isto, a nossa mente é como um campo em que eu e você temos a responsabilidade de irmos lá e plantarmos alguma coisa. Se nós plantarmos coisas boas, nós colhemos coisas boas. Se nós plantarmos coisas ruins, nós colhemos coisas ruins. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, que diz aqui: olha, os que se inclinam para a carne, eles cogitam, eles pensam com insistência, eles meditam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, eles pensam com insistência, eles meditam, eles enchem a sua mente com as coisas do Espírito. E a
consequência é porque a inclinação, o pendor do espírito, ou o pendor da carne, leva à morte, mas a inclinação, o pendor do espírito, leva para a vida e para a paz. Olha só, é a lei do semear e colher. As coisas que eu planto na minha mente, se eu plantar pensamentos de carne, isto vai me inclinar, vai me levar à carne, e a carne vai matar a minha vida espiritual. Se eu pensar e encher a minha mente e pensar com insistência nas coisas do Espírito, eu vou ficar inclinado para as coisas do Espírito, e isto vai me levar à vida e à paz. Querido, muitas vezes a gente como eu falei, muitos crentes vivem pelas suas emoções, e muitos crentes vivem, não percebem que o resultado, às vezes, das coisas da sua vida, muitas vezes é pela quantia de coisas que você coloca na sua mente e que resulta como fruto naquilo que você age ou sente. A gente não entende muitas vezes o poder que a nossa mente, Deus nos criou com uma capacidade extraordinária, de maneira que não existe um computador que compare a mente humana. A nossa mente, ela tem poder, e ela pode nos levar a crescer espiritualmente, ou pode nos levar ao pecado, pode nos levar a produzir o fruto do Espírito, ou pode nos levar a obras da carne. E isto depende das coisas que nós plantarmos, que nós enchermos, que nós semearmos em nossa mente. Ela vai produzir nas atitudes da nossa vida o fruto daquilo que nós plantarmos aqui na nossa mente. Então nós precisamos pensar: o que é que eu estou pensando? Eu preciso algumas vezes parar na minha vida e analisar o seguinte: o que é que eu planto na minha cabeça? O que é que eu planto na minha mente? Porque não tem como, é absurdo, nós pensamos no mundo natural e achamos um absurdo. É o que eu falei para vocês, a lei de Gênesis: cada coisa Deus determinou, está uma lei, cada coisa produz segundo a sua espécie. As leis da física, que se você pular de um prédio de 25 andares e você achar que é o Superman, e que você vai sair batendo os seus braços e vai voar, e você é cheio do Espírito Santo. Primeiro, se você for cheio do Espírito Santo, não vai fazer uma besteira dessa. Mas você, às vezes, porque acha que é cheio do Espírito Santo e é emocional, e você pula de um prédio de 25 andares, sabe o que vai fazer? Sabe o que vai acontecer? Você não vai sair voando, porque você não foi criado para voar. Você não é passarinho. Você vai se espatifar lá embaixo. Você pode orar em língua, ser do fogo, canelinha do fogo, você pode ser do manto, pode ser o que for. Pode orar em línguas estranhas, pode jejuar 40 dias, subir no monte, descer do monte. Se você pular do 25º andar de um prédio, você vai se espatifar lá no chão orando em línguas estranhas. Cara que enche a cabeça dele, olha só, o cara assiste filme pornográfico, ele põe na internet dele filme pornográfico, ele põe no computador dele imagens pornográficas, ele conversa com os amigos, ele lê revistas imorais, ele enche a sua cabeça com estas coisas. Qual vai ser a prática dele? Santidade? Não vai ser santidade. Não vai ser santidade. O cara está dentro da igreja e ele fala o seguinte: a Bíblia diz assim: sede santos, e ele fala: eu quero viver em santidade. Mas ele alimenta a cabeça dele com imagens de pornografia. Como é que ele vai viver uma vida santa? Não vai conseguir viver uma vida santa. Não vai conseguir, porque ele enche a sua cabeça com lixo e vai sair para fora lixo da sua vida. Se você quiser viver uma vida no Espírito, cheia do Espírito e espiritual, você precisa aprender a encher a tua cabeça com coisas espirituais e com coisas do Espírito. Então você não precisa se esforçar. Olha, é uma guerra, sim, é uma guerra. A Bíblia diz que a carne e o Espírito, eles lutam entre si. Mas olha, quando eu dou a munição para o meu Espírito, eu vou viver uma vida espiritual. Você entende, meu amado? Agora,
O resultado da tua vida é o resultado do que você pensa. Aí a gente precisa analisar o que é que eu estou pensando. Quais são os meus pensamentos? Do que eu estou enchendo a minha mente? Porque hoje em dia todos nós temos acesso a tudo. Antigamente não tinha acesso. Hoje em dia você põe lá Google e você acha um monte de coisa. Você acha coisa boa e você acha coisa ruim. Não é verdade? O problema, o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos. Não é o diabo. O diabo já foi derrotado na cruz por Jesus. Jesus já esmagou a cabeça da serpente. O problema não é o diabo. O problema somos nós. O problema somos nós. Quando Israel saiu do Egito, o Egito é o mundo, é um tipo do mundo. Moisés é um tipo de Jesus que tirou o povo do Egito. Jesus nos tirou do mundo, nos tirou do Egito. E Israel chegou na beira da terra de Canaã. Sabe quantos dias demorava para do Egito entrar na terra da promessa? Demorava 11 dias. Eles poderiam em 11 dias entrar na terra da promessa. Assim como eu e você podemos entrar na terra da promessa mais rapidamente, mas eles ficaram 40 anos dando volta na montanha, no deserto, e não entraram na terra da promessa. Não foi por culpa de Deus ou do diabo, foi por culpa deles próprios, por culpa deles. Aquilo que era para eles entrarem em 11 dias, eles demoraram 40 anos. Está cheio de gente na igreja que poderia entrar na bênção em 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas demora 40 anos para entrar na bênção e muitas vezes não entram na bênção. Como Israel. Chegaram na beira, você lê Deuteronômio capítulo 1, por exemplo, olha só, quando Israel chegou na beira da terra, eles falaram assim para Moisés: olha Moisés, mande algumas pessoas para espiar a terra, para ver se... qual é o caminho que nós devemos entrar na terra que o Senhor prometeu para nós? Pelo qual caminho nós devemos ir? E Moisés achou aquilo bom, e ele separou 12 homens, príncipes, 12 líderes, e mandou espiar a terra. E quando eles espiaram a terra, eles voltaram com o relatório, e eles falaram: olha, a terra que o Senhor falou que vai nos dar é boa, é maravilhosa, realmente é uma terra que manda leite e mel. Mas 10 deles falaram o seguinte: mas não dá para nós entrarmos na terra, porque lá tem gigantes, as cidades são fortes e muradas, é difícil, nós nos vimos como gafanhotos perto deles. Olha só, eles não entraram na terra, não era porque lá tinha gigantes, porque os gigantes continuaram lá depois de 40 anos, e Josué e Caleb entraram na terra e venceram os gigantes. O problema não eram os inimigos, não eram os gigantes, o problema eram eles próprios, aquilo que eles pensaram. Quando eles viram o impossível, na cabeça deles falaram: não dá para nós, os caras são mais fortes do que a gente. Mas Deus não tinha perguntado isso daí para eles. Eles acharam, aquilo encheu a sua cabeça. Eles voltaram pensando: bom, olha só, nós temos aqui, nós não temos armas, eles são armados. Nós temos que invadir cidades, cidades são grandes e fortificadas, não dá para entrar, não dá para fazer, não dá para conquistar, não dá isso, não dá aquilo, não dá aquilo. Eles voltaram para trás e a Bíblia diz em Números que eles infamaram, eles falaram mal da terra. Em Deuteronômio 1 fala o seguinte: eles murmuraram em suas tendas, eles murmuraram em suas casas, e eles falaram o seguinte: o Senhor nos odeia. O Senhor nos odeia. O Senhor nos odeia. Por isso que Ele tirou a gente do Egito. Olha a conclusão que eles chegaram. Eles chegaram à conclusão de que Deus os odiava. Agora, a pergunta é: Deus os odiava? Não. O inimigo era o problema? Não. Qual que era o problema? Eram eles. E por que eles tomaram a atitude de voltar atrás? Porque eles pensaram que não dava para ir para frente. Se você assiste 10 filmes no sábado e 10 filmes no domingo, do que você está enchendo a tua cabeça? A gente assiste um filme, houve aí uma discussão essa semana aí, tal de sei lá do que eu nem sabia que esses caras existiam. Eu achei que estão dando propaganda para eles, que para mim... Aí falaram Netflix, eu fui pôr no Google o que era realmente Netflix. Eu sei, nasceu do cara que ele entregava fitas, cassetes de filmes pelo correio. Você queria alugar uma fita, ele mandava a fita pelo correio, lá na Califórnia.
Aí disso daí, como acabou esse negócio de locadora de filme, aí ele abriu Netflix. E tem sei lá quantos milhões de assinantes pelo mundo. Eu não sou um deles. Ué, eu assisto 10 filmes cada 35 anos. Eu vou pagar para não assistir nada? Nenhum problema, porque cada um se diverte de uma maneira. Não é pecado, não. Não é pecado você assistir o filme, nada disso daí. Você pode jogar bola, você pode passear na casa de um amigo, jogar conversa fora. Então nós precisamos ter um tempo que você se desliga das coisas. Ficar lá na rede, só tomando suquinho. Enfim, é o princípio do sábado que a Bíblia nos fala. Agora, se você assiste 5 filmes no sábado e lê a Bíblia 5 minutos... do que você encheu mais a sua cabeça? A Bíblia diz que se eu alimento a minha mente com a palavra de Deus, eu vou começar a pensar como Deus pensa. Me lembro, vocês estão aqui comigo? Quando eu me converti, eu tinha uma ideia de Deus diferente da que eu tenho hoje. Quando eu me converti numa igreja muito pequenininha, tinha 100 pessoas, 80 pessoas na igreja, e a gente não tinha lá ensino, era uma igreja boa, a gente amava cantar, eu tocava guitarra, eu cantava lá no microfone sozinho lá na frente. Às vezes o pastor, vamos ouvir hoje um hino com o Edson, e eu ia lá com a guitarra, trim, 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 depois o microfone e cantava, eram 100 ovelhas. Hoje, eu preciso de odres novos para receber coisa nova. Não dá para ficar com o odre velho. O odre mudou. Maravilhoso. Cantar o Luiz de Carvalho. Benção. Agora, olha só. Eu achava o seguinte, que o Deus do Velho Testamento, embora eu gostasse de ler o Velho Testamento, e eu ainda conhecia quase nada da Bíblia, estava começando a ler a Bíblia, mas o Deus do Velho Testamento era um Deus bravo. Ele era bravo. Não mexe com ele, não. Deus do Velho Testamento derramou fogo e matou todo mundo em Sodoma e Gomorra. O Deus do Velho Testamento matou todos os egípcios lá do exército de Faraó. O Deus do Velho Testamento mandou entrar em Canaã e matar todo mundo à espada. O Deus do Velho Testamento abriu um buraco e caiu Coré, Natã, Abirão, todo mundo caiu lá e morreram sufocados. Esse é o Deus do Velho Testamento. Não brinca com ele, não. Eu gosto desse Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é Jesus. E a ideia que eu tinha de Jesus é que ele está sempre com a mãozinha assim, loirinho, do olhinho azul, bonzinho. Amai-vos. Para falar amai-vos, ele abriu o braço. Amai-vos uns aos outros. É amor, Deus é amor. Falar, esse aí que eu gosto desse Deus aí. Eu comecei a ler a Bíblia e eu vi que Deus é um só, que não tem dois. Que não tem Deus do Velho Testamento e Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Velho Testamento era um Deus que, uma das características de Deus é que ele se ira com o mal. Ele se ira com o mal. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, porque você pode ter ira e não pecar. Ele se irava com as injustiças, ele se irava com o pecado, ele se irava com o mal. Só que eu vi que o Deus do Velho Testamento, além de ele se irar com o mal, ele era misericordioso. Ele mandou Jonas falar para os ninivitas que arrancava a pele das pessoas e matava todo mundo, e eram terríveis. Mandou Jonas pregar para eles, e quando eles se arrependeram, Jonas falou, está vendo, Deus, é por isso que eu não queria pregar para eles, que eu sabia como o Senhor é. Eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, que se arrepende do mal, que perdoa. É por isso que eu não queria que eles fossem perdoados, e eu sabia que se eu pregasse e eles se convertessem, o Senhor ia perdoar eles. Deus do Velho Testamento era um Deus de amor, de graça também. Deus falou para Israel, eu amo vocês com cordas de amor. Ele falou para Israel, olha, ainda se você passar pelo fogo, eu vou estar lá com você. Quer ver mais a paciência de Deus com que ele teve com Israel no Antigo Testamento? Que eles aprontavam. E Deus dava 200.000 chances para eles. Vocês estão aqui? Eu comecei a ver que Deus é um só. Muda a minha cabeça quando eu começo a ter os pensamentos de Deus.
Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi isto. Ué, como assim? Deus falou uma vez, ele fala, eu ouvi 2. Porque ele repetiu o que Deus falou. Ele ficava repetindo o que Deus falou. Ele ficava repetindo a palavra de Deus. Deus falou uma vez só, mas eu ouvi 2. Eu ouvi 10 vezes, eu ouvi 20 vezes. Eu falo na escola que quando eu dou aula sobre pregação, eu falo, olha, para mim pregar a Bíblia, eu leio o texto da Bíblia às vezes 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes o mesmo texto, até aquilo parece que encarnar em mim, parece que ele tem que entrar na minha veia, entrar no meu sangue, entrar no meu coração. Meditar é isso daí, você ser tomado pela palavra de Deus, a palavra de Deus ser parte da tua vida, de maneira que quando tocam em você, sai Bíblia de você, meu amado, sai Bíblia da tua boca, o coração fala o que a mente, a boca fala do que a mente, o coração está cheio, meu amado, do que é que você está enchendo a sua vida. O que é que você está enchendo a sua vida? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis, não vos conformeis, não tome a forma, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metanoia, pegue uma nova forma, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus quer. Eu chego na igreja pensando tudo errado. Eu chego na igreja pensando o pensamento do homem natural, pensando como o mundo pensa. Aí agora eu preciso ser transformado e ter uma nova mente. Metanoia, ter uma nova forma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não é Deus que vai fazer isso por você, é você que vai fazer isso por você. Senão você vai ficar 40 anos dando volta na montanha e vai morrer às vezes no deserto. Você vai para o céu, meu amado. Eu acredito que teve um monte de gente lá no deserto que foi para o céu, mas morreu no deserto. Você pode ir para o céu e ter a vida mais miserável nesta terra, e pode ir para o céu, porque você é salvo pelo sacrifício de Jesus por você. Você é salvo porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço pela sua vida, e você crê no sacrifício de Jesus, você vai para o céu, meu amado. Mas você pode viver uma vida miserável aqui na terra e ficar 40 anos dando volta na montanha, e Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha uma vida. Jesus, ele falou, eu vim para dar a você vida e vida com abundância. Como é que você come um boi? Um bife por dia. Um bife por dia. Você quer ler a Bíblia inteira? Eu vou terminar já, mas olha, você quer ler a Bíblia inteira no ano de 2020? Pega, imprime lá. Hoje é fácil, imprime lá. Imprime lá o programa de leitura da Bíblia, 3, 4 capítulos por dia. Termina os 365 dias, você leu a Bíblia inteira. Você fez isso, 99,9% dos irmãos não fizeram isso. Entende? Você assiste 10 filmes por semana e não lê a Bíblia 5 minutos por dia. O que você vai colher? É isso. Então, você pode fazer isso daí. É decisão. É decisão. É decisão. Aquilo que o homem pensa, ele é. Ele é. Então, quando você se encher da palavra de Deus, você vai ter mais forças para viver em vitória, meu amado. É verdade. Vai ter mais forças para superar os obstáculos na vida que todos nós temos. Amém? Você está aqui comigo? Só que isso daí você precisa fazer, não tem jeito. Você precisa fazer.